Meu boa noite a todos. Muita paz, Deus nos abençoe. A espiritualidade amiga envolva a todos nós. Agradecendo a Deus a bênção de poder estar aqui entre amigos, entre amigas, companheiros da vida espírita, por esta oportunidade, e a casa pelo convite, para que pudermos nós rever anotações, fazer alguns estudos, para trazer um tema para vocês. E propomos algumas lições de Chico, está baseada nesta obra, Na Sombra do Abacateiro. Aqueles que ainda não o conhecem devem dar uma folhada, muito interessante. O Carlos Bacelli escreveu ela de 81 a 86. À época, nosso querido Chico, bastante frágil, acamado, a sua voz entrecortada, mas se reuniam eles na sombra do abacateiro para ouvir. À época, essa reunião acontecia ali porque a casa era muito pequena e a multidão vinha. Eles precisavam de um espaço um pouco maior. Então, na sombra desse abacateiro, muitas das vezes adiava a reunião em função da chuva, outras vezes interrompia a reunião, mas nada o impedia. E Chico tinha o hábito, era ele quem abria o Evangelho, e daí passava aos companheiros que ali estavam de outras cidades, para tecer alguns comentários, dava ele, eu falo um pouquinho só, para que todo mundo possa falar um pouco, 1 minuto, 2 minutos. Nosso querido Lezan teve essa oportunidade de estar lá com o Chico, tecer alguns comentários a respeito do Evangelho. E o Carlos Bacelli registra que o Chico jamais, em algum momento, interrompeu, corrigiu a fala de alguém, porque nós temos o hábito, creio que não são de vocês, mas eu, Wilson, de dar o meu pensamento, o meu pitaco. Mas eu penso dessa forma, mas eu vi no Evangelho que eu acho que é assim, e o achismo toma conta da fala nossa, e a gente fica ferida em nosso orgulho, porque a pessoa não aceitou, não concordou, pensa diferente. E o Chico nunca interrompeu alguém, por mais que alongasse, por mais que desviasse o assunto com outras colocações pessoais. A humildade, nosso querido Chico. E de abertura nessa obra, Chico dá a nós um recado. Se não fosse o Espiritismo, eu não teria vencido os meus deslizes, as minhas imperfeições, as minhas lutas diárias. Agora trazemos para cá nós, nosso querido Chico, esse espírito iluminado. Hoje existe umas páginas no Face, ele se intitula Um Homem Chamado Amor. Assim como aquele povo lá em Israel, não se deu conta de que foram parentes, de que foram amigos de Jesus, que caminharam com ele durante 3 anos, outros 33 anos. Assim nós também caminhamos com Chico, vimos Chico, mas não se deram conta dessa alma gigante que ali em Pedro Leopoldo, ali em Minas Gerais, esteve presente e entre nós. E Chico então pensou desta forma, né? Se não fosse o Espiritismo, e eu particular, Wilson particular, também afirmo, se não é a doutrina espírita, muito provável não estaria aqui,
Tenho certeza disso. Então, a doutrina espírita, quando a gente se dá conta, descobre, vê, começa a perceber, olhar com outros olhos, é só bênção, é só alegria, é paz, é tranquilidade. Nós dedicamos 10, 12 horas por dia para o nosso sustento, as nossas necessidades na vida material. E o Valdemar Pix tinha o hábito de dizer: agora nós vamos dedicar essa hora à nossa alma, ao nosso espírito. Mas mesmo nesta hora, a gente não consegue ficar dentro do centro espírita conectado com a espiritualidade maior. O Chico nos diz que precisamos de um esforço, precisamos de um sacrifício, porque muito antes de nós estarmos aqui, a espiritualidade já preparou todo esse ambiente. E não se damos conta das benesses que recebemos aqui, porque aqui conseguimos apaziguar nossos corações, nossas emoções, nossos sentimentos e conectarmos com a espiritualidade maior, vencendo nossas imperfeições, nossos deslizes, nossas lutas. Em cada página deste Evangelho, Chico lembra a nós: antes não foi assim. A tecnologia chegou para nós para facilitarmos. Vamos para os homens, para a luta na agricultura, vamos ver a facilidade que temos hoje. Triplicamos a produção, o plantio, a produção. As donas de casa, com a tecnologia, ganharam muito tempo na sua vida diária, mas nem o homem, nem a mulher tem se percebido dessa folga desse tempo e não consegue ter o tempo maior, a caridade maior que alguém pode fazer é doar o seu tempo para ouvir alguém. Chico fazia isso com uma maestria. O próprio Carlos registra: os amigos ficavam impacientes, ficavam inquietos, aqueles que tinham paciência, ele atendia a todos um por um, pegava na mão, se possível um abraço, perguntava das suas vidas, das suas dores, das suas dificuldades. E o Carlos diz: nós ficávamos impacientes porque tinha caravana do outro lado do Brasil, e de repente ele dava mais atenção uma pessoa simples, humilde, que interrompia a fila para conversar com o Chico. E um desses companheiros estava tirando a paciência de Chico, uma pessoa notável, inteligente, mas vinha para Chico interrompendo a fila para contar uma anedota, contar uma piada. Chico ficava preocupado, não sorria, ele contava a piada, ele dava gargalhada. E o que você acha, Chico? Você é um homem elevado, um homem sublime, e essas anedotas muito inferiores, com malícias e tudo mais. E Chico foi se preocupando com isso e questionou Emmanuel: como eu posso ajudar esse nosso irmão? Não era todo dia, mas com frequência, de tempo em tempo ele aparecia, contava a piada, dava gargalhada e ia embora. E Chico continuava com a mesma meiguice, calma, tranquilidade. E Emmanuel sugeriu: conte, Chico, de algum sonho teu na espiritualidade, alguém do nível dele, do que ele pensa. E aquele dia ele chegou com a mesma petulância, contou a piada. Chico, ele deu risada, Chico gargalhou também. Ah, meu Deus, então, Chico, você também gosta de piada grotesca. Você sorriu, a primeira vez que você sorriu para uma piada, é normal. Só que tem uma coisa: essa noite eu sonhei, não sei se sonhei, eu fui no plano espiritual,
E vi irmãos contando piadas em lugares tão tenebroso, tão escuro, dolorido, muita essas energias dessas piadas que trazem, faz muito mal às pessoas. Fiquei muito preocupado. O santo remédio para aquela pessoa voltou a frequentar o centro, ouvir Chico e não interromper mais. Algumas dessas lições para a nossa vida. Vejamos como ele tinha a sutileza, a delicadeza de não magoar, de não ferir ninguém. A nossa companheira, Madre Teresa, a irmã Teresa, tinha o mesmo pensamento, a mesma proposta, que jamais nós, espíritas, cristãos, conhecedores da proposta do Cristo de divulgar, de fazer o bem, podemos permitir que alguém saia do nosso encontro em condições piores do que quando veio. Chico passa uma nova lição. Não podemos deixar que as nossas imperfeições interrompa, agrave, complique a situação daquele que nos procurou. A espiritualidade já providenciou tudo. Uma pessoa não chega para nós desabafando, contando coisas íntimas, particulares, assim. Se perguntarmos a ela, ela vai dizer que não encontrou ninguém que ela pudesse confiar, que ela pudesse acreditar e muito mais. Receber uma palavra de conforto, de carinho. Então, a minha imperfeição, a minha dor, não pode somar na dor daquele que me procurou, independente da idade, independente do problema. Nós precisamos auxiliá-lo de alguma forma. A calma, a simplicidade, a paciência, acima de tudo. Se não temos algo a dizer, recomenda Chico, pelo menos, então vamos nos calar e não falar algo que venha somatizar com a dor, com a angústia, com o medo da companheira, do companheiro. Na luta, e Chico relembra que no passado, mais de 3 séculos, as reuniões cristãs aconteciam ao ar livre. Os druidas, Moisés, João Batista, à beira do rio, falava das Escrituras. Nós, aqui dentro do centro, temos o ar condicionado, não está legal, está calor. Essa cadeira não está confortável, sinto um incômodo nela, precisava algo diferente. E a gente vai criando situações, criando os problemas. Emmanuel, a primeira conversa, o primeiro contato com o Chico, que Chico visualiza, é à beira de um açude, na beira de um tanque. A sua mãe, debaixo do abacateiro, Augusto dos Anjos, encontra-se com ele na horta e pede por ele o que ele queria. Então essa peregrinação, essa luta diária, nós temos que ter o cuidado, porque todos nós temos um deslize. Então, quando eu me aposentar, eu vou ficar o dia inteiro no centro para atender o povo. Vocês podem vir aqui. De repente, eu não consigo a aposentadoria. Eu vou antes. Então, não podemos esperar ou agendar para o dia tal para atender alguém, porque a dor é imprevisível, a angústia, o medo, ela acontece no instante, e nesse instante eu preciso estar pelo menos um pouco elevado com meus pensamentos,
para ter o cuidado de atender as pessoas. Vocês lembram Chico? Em determinada ocasião, ele estava atrasado para o trabalho, e nesse caminho, uma senhora chamou por ele, queria uma atenção de Chico. E aquele dia, Chico: me desculpe, minha senhora, não posso lhe ajudar agora, eu estou atrasado para o meu trabalho e não dá. E caminhando meio disposta, dando as costas para a companheira, seguiu os passos. Ela ficou muito magoada. Melinda entre nós está muito presente. Emmanuel interrompe a caminhada de Chico. Nós ainda não temos a bênção de ver o nosso protetor, conversar com ele com tranquilidade, como Divaldo, Chico, Irmã Lúcia e tantos outros. Chico olha para trás. Ele se virou, se olhou para aquela senhora. Ela estava fomentando mágoa, ressentimento, melindre. Isso se transformou numa nuvem escura, densa, que vinha pela calçada a alcançar Chico. E Emmanuel convida Chico: é isso que você quer para outro dia? Bom, se afastou. Chico teve um insight e virou: olha senhora, por favor, me desculpa, tal. O que era que você queria mesmo? Chico, na receita de ontem, aquele remédio que você me deu, eu não entendi direito. O que é mesmo que está escrito aqui? Não sei qual coisa. Muito obrigado, deixa eu dar um abraço. Era só isso. Não deu um minuto. Se despediram. Chico continuou a caminhada, porque Emmanuel já disse: você já está atrasado mesmo. Você atrasou 5 minutos, atrasou 6. Caminhou aquele pouquinho, Emmanuel se apresenta e agora olha para trás. Esta mesma senhora caminhando, mas a satisfação da atenção de Chico, aquele minuto, transformou toda aquela nuvem negra, aqueles miasmas, aqueles pensamentos de raiva, numa nuvem branca, de paz, de tranquilidade. Da mesma forma, a alcançar Chico, mesmo tomando o caminho contrário, cada um para o seu destino. Mas o seu pensamento, a emoção, a gratidão, fez com que isso, e ela tem endereço. Então, nossos pensamentos, nossa mente, plasmamos tudo aquilo que pensamos, plasmamos e lançamos ao universo. As forças se encarregam de distribuir ao endereço na vida física, no campo material ou no campo espiritual. É Chico a lembrar-nos as orações de uma mãe. E ele fala na palavra rombo. Nós vamos usar a palavra abre as portas do céu. A oração de uma mãe, com toda a delicadeza, com toda a firmeza e segurança, a fé é possível. Então, nossos pensamentos têm forma, têm cor, têm qualidade, têm densidade, têm quantidade. Porém, Chico recomenda a nós que tenhamos o cuidado de falar de Deus para nossas crianças, se esforcemos um pouco mais e transmitimos esse Deus que nós acreditamos que é amor, que é bondade, que é justiça para nossos filhos, o quanto antes melhor. Agora, se eu tenho em minha mente, em minha imagem, que eu tenho em Deus que vinga, que Ele não perdoa, que Ele castiga, automaticamente meus filhos, nossas crianças, minhas crianças vão alimentar-se dessa mesma ideia. Então tomamos o cuidado, se preocupemos
e falamos desse Jesus, desse Deus que nos ama, que é importante que a gente tenha uma religião, que se esforcemos um pouquinho para a prática dessa religião, que a gente se encontra melhor. Mas não nos esqueçamos de falar de Deus. No campo do suicídio, Chico lembra nós que é uma decisão muito triste a esse que toma a decisão de tirar a sua própria vida. Porém, o que conta mais delicado em nosso dia a dia são os suicídios. A cólera, a raiva, esse pensamento que a pessoa se dê mal, são semeaduras que nós vamos construindo ao longo de nossas vidas. E daí, perguntando a um espírito que desencarnou nessas condições: mas com a morte, com a desencarnação, você venceu tudo, você está bem, você já consegue voar, consegue andar, voltar para lá e para cá numa boa. Só olha, meu irmão, a mesma bengala que usei na vida, eu continuo usando aqui. Se essa bengala de âncora para minhas dores, para a minha problemática, que eu levei uma vida não bem regrada, se são asas, eu continuo usando as mesmas bengalas aí da terra. No campo do perdão, é muito fácil perdoar o inimigo, porque a gente conseguindo perdoá-lo, ele vai se afastar de nossas vidas e de repente nessa não vamos encontrar, vai ser muito raro nós nos encontrarmos com ele. O delicado está em perdoarmos diariamente aqueles a quem nós dizemos que amamos, a nossa família, esses amigos mais próximos de nós. Porque o inimigo ofendeu uma vez, a gente se magoou, carregou e um dia a gente pediu desculpa. O amigo é pelo contrário, nós não temos a paciência, não temos a simplicidade, a segurança, a certeza da fé em Deus, e o melindre nos assoma e a gente se magoa muito fácil. E a gente passa a amar menos essas pessoas. O perdão no campo familiar deve de ser um exercício diário, recomenda-nos Chico, porque só existe um segredo, uma forma. E a nossa querida, a mãe do Alberto Almeida, nos ensina isso. Porque ela é um espírito mais elevado que o seu marido e tal, ele tem os seus deslizes, os seus momentos de loucura, de esquizofrenia. E um dia ele sentadão, deitado no sofá, e ela ali na cozinha, viajando no tempo, imaginando: poxa, se eu cuidar bem dele, eu vou dar um salto aí, eu não vou ver ele novamente, né? Porque a minha missão está cumprida, mulher pacienciosa, carinhosa e tudo mais. Ele conectou ela em pensamento ali no sofazão, bem relaxado, assim, para que ela fizesse tudo. Não é, os homens aqui não são assim. Eu sou claro, já tenho alguns. Sabe, amor, me passou algo aqui pela minha cabeça agora. Quando eu morrer, eu vou pedir a Deus para que você seja minha esposa novamente. São pensamentos jogados ao universo e vai que os anjinhos dizem amém. Quem de nós tem segurança que cumpriu a missão, que atendeu a todos? Então nós não vamos atravessar
do outro lado do mundo em missão ainda não. Nós vamos estar aqui, indo e voltando. E a bênção que a gente vê, agora eu tenho 2 netos, desse retorno. E a gente sabe quem está de volta. Ou pelo menos temos uma leve impressão de que é alguém muito conhecido. Nossos pais tiveram a mesma bênção, oportunidade e nos acolheram. E cá estamos nós, se esforçando a cada dia para sermos melhores. Porque o objetivo da reencarnação, de voltarmos aqui, é de aprender. E só vamos libertar de alguém quando realmente a gente ama, quando a gente perdoar desinteressadamente, fazer o bem desinteressadamente, embora que a gente só receba o contrário da pessoa amada, ou daquele que a gente acredita que ama, ou que ele possa nos amar, ou ela possa nos amar. Essa luta diária é tão difícil, porque todos nós sonhamos em fazer algo para mudar o mundo, mas isso não é a nossa missão agora. A nossa missão agora é colocar a sementinha do amor o mais cedo possível, senão com paciência, com insistência, ao longo de 30, 40 anos, casado, a gente é capaz, porque tudo que semeamos, um dia colheremos. Nós temos o direito de escolher as sementes. Em determinado momento, a gente vai optar por uma semente não tão boa, mas primeiro lançando a semente na terra, vem a haste. Depois vem a espiga. Depois vem o grão na espiga, ou na bainha, enfim. Ela vai amadurecer e aí a gente vai colher somente aquilo que a gente semeia. Então, e Chico nos recomendando algumas lições para que a cada dia tomemos o cuidado, e quando revestimos do carinho, da atenção à pessoa amada, embora não amando 100%, a gente vai ver que ele tem mais pontos positivos. A soma do bem é maior nas pessoas. De repente sou eu que não sei lidar com essas situações, e por uma alfinetada está no Evangelho. A gente se fere, a gente fere as pessoas, a gente magoa as pessoas que não nos amamos com muita facilidade. E vamos ver que dá para contornar, dá para sentar, dá para conversar, dá para pedir perdão, dá para pedir desculpa e continuar a caminhada. Somos imperfeitos ainda, como nós recomenda Raul Teixeira. Nós somos flores, porém não exalamos perfume muito bom ainda. Um dia nós vamos conseguir transmitir esse perfume, essa essência dessa flor na sua totalidade. Aqui nós viemos para sermos um pouco diferentes, sairmos da vida um pouco melhor do que quando nós entramos. Não conseguimos dar salto quântico ainda, são poucos. Paulo de Tarso foi lá na idade madura que ele reconheceu o trabalho do Cristo e passou a afirmar: não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Francisco de Assis, o jumentinho do Cristo, foi lá na idade madura que ele pôde entender a proposta de Jesus. E daí
As pessoas achavam isso ridículo, porque ele abraçava a árvore como sua irmã, como seu irmão. Ele conversava com os animais, pedia desculpa à pedra que ele tropeçara no caminho, porque a pedra estava ali antes de nós, antes dele. Então, se tem alguém, ou removemos elas para o lado, mas essa consciência vai vir depois, ao longo da luta diária que vamos nos esforçando para sermos pessoas melhores, mas nem por isso temos aquela pessoa que mais nos amamos, que nós gostaríamos, e um espírito de luz que a mamãe pediu a Deus para nossas vidas. É possível nós sairmos desta vida muito melhor do que nós entramos. O companheiro Sid Cash recomendava: estou dando um passo de tartaruga, e isso é a força do universo, não importa o tamanho desse passo, nós estamos em movimento. E a melhor versão, segundo Gesiel Viga, é essa de agora. Não tivemos nenhuma até então. Então, se estamos num corpo quase perfeito hoje, porque tivemos, você teve mérito para isso. Não é Deus dando todas as oportunidades, é uma construção individual de cada um. Uma jovem questiona nossa companheira Teresa, porque pelo trabalho que ela se dedicou, não foi a vida toda, foi um tempo na idade madura que ela se dedicou ao trabalho, aos cristãos, às crianças, saía à rua, desprendida de tudo. E naquela luta, ela levava uma camiseta para uma criança, uma bolachinha para uma outra, e essa jovem passou a ver isso, e questionou mais. Irmã Teresa, Madre Teresa, você não é nada. O trabalho que você está fazendo diante da pobreza do mundo, você é uma gota no oceano. Madre Teresa refletiu um pouco e concordou com ela. Vejamos a sabedoria dos espíritos. A gente bate de frente. Deu um tempinho, é verdade, você tem razão. Eu sou só uma gota no oceano, fazendo esse trabalho que eu estou fazendo. Mas tenha certeza, minha irmã, que sem essa gota no oceano, o mar seria menor. Uma outra lição de Chico é quando o pastor estava pastoreando as suas ovelhas, e sempre é uma que se desgarra do rebanho, novamente outra, mas é a mesma, que resolve que o pasto do outro lado da cerca é melhor, que o pasto do outro lado do rio é mais saboroso, e se desgarra do rebanho. E aquele jovem vendo aquele bom pastor cuidando, vigiando as suas ovelhas todos os dias e mantendo-as unidas, questionou: mas se por uma dessas razões, uma dessas suas ovelhas sair aqui do rebanho e for ali, do outro lado do rio, o que você faz? Ah, meu jovem, depois de uma reflexão, eu cruzo o rio, vou até ela, pego ela, coloco em meus ombros para que ela possa resgatar de novo o meu cheiro, para que ela se familiarize comigo e trago de volta ao rebanho, e ela vai permanecer junto às demais. Mas ele não estava satisfeito com a resposta e voltou a perguntar: mas se essa ovelha for mais longe ali, que quase você perca de vista, o que você faz? Igualmente, meu jovem, deixo o meu rebanho inseguro, percebendo em volta, vou até ela, faço o mesmo procedimento e trago de volta ao rebanho. Mas ele não estava satisfeito. Mas se essa ovelha, a mesma, for para detrás da montanha, atrás do morro, a perder de vista, e agora?
O que você faz? Ah, meu jovem, agora eu não posso ir atrás dela, porque ela está atrás do morro, está muito longe. Se eu for para lá, eu vou perder as outras que estão unidas. Mas para isso, eu enviarei o meu cão. E ele vai lá e traz ela de volta. Vai vir machucada, mordida, ferida. E aqui, junto das outras, eu vou cuidar dos ferimentos que o meu cão, Chico, a Renata, abençoada dor, que nos convida a refletirmos. Abençoada dor, para aqueles que aceitam e tenham resignação, que é um recado divino para nós frearmos um pouco a nossa vida, a nossa correria. Opa, este caminho não é o mais correto. Eu preciso repensar. Eu preciso direcionar novamente, voltar atrás, começar de novo, tantas vezes quantas forem necessárias. Mas a dor é um recado divino para todos nós. E ela chega bem de mansinho. E somos poucos de nós, com conhecimento espírita, de espírito imortal, que tomamos consciência dessas atribulações nos dias de hoje. E assim, encerrando a minha fala, vou recordar um pouco a letra de uma canção. É conhecida de todos nós, do Carlinhos Conceição, Santa Casa Santa. Ele escreveu melodia e música. Reflitamos. Aqui, nessa casa, eu me encontrei, entrei aqui dentro, vi saída. Sim, foi nessa casa de amor. Com as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudo e água da paciência, religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho, e foi neste pouso espiritual que eu conheci a vida real e rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e água da fé, religuei a casa como é santa é. Um posto de emergência, um hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, foi nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religuei a casa onde santa é. Trecho dessa mensagem. Ó Pai, abençoe vocês, fortaleça no propósito e muita paz a todos. Muito obrigado.